Pelas cenas que vocês viram agora, eu gostaria de perguntar a você que está assistindo. Essas cenas são no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, no Jardim Japão, em São Paulo, áreas de extrema violência? Não. Essas imagens são aqui em Natal. Essas imagens já estão fazendo parte do cotidiano da cidade, de uma luta, de uma guerra particular entre policiais, principalmente os policiais militares e os bandidos que estão quase que dominando a situação através das facções. Portanto, essas imagens chocam, porque é visto aí um número considerável de policiais da tropa do batalhão de choque, que é muito respeitado, sendo desafiados por marginais. Uma cena que até, vou dizer que 40 anos, vou botar 40 anos, essa cena seria apenas em desenho animado ou em filme de ação. Mas não, essa ação é verdadeira e para mim é uma ação revoltante, porque eu não tolero, eu não aceito bandido. Nessa guerra, polícia e bandido, eu estou com a polícia, 1000% com a polícia. Por isso que eu trouxe aqui para o Tirando a Limpo, número 10, viu? É o número 10, camisa 10. Eu trouxe aqui um dos melhores policiais do Rio Grande do Norte. Um homem destemido, um homem corajoso, que já participou e vai contar de intensos confrontos, como esse que vocês viram na abertura do programa. Eu estou falando do Major Lenarte Azevedo, que já foi do Batalhão de Choque, já estagiou no BOPE e hoje é do 5º Batalhão de Polícia. Seja bem-vindo, Lenarte. Obrigado, Rubens. Obrigado à audiência do Tirando a Limpo. Estamos aqui para esclarecer, contar um pouco da nossa história e falar aqui da realidade que a gente vive no nosso estado e na nossa atividade policial militar. Eu começo por essa cena. Essa cena ocorreu aonde? Essa cena ocorreu no ano de 2017, numa comunidade chamada de Baixa da Coruja. Ela fica em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal. Como é que foi o confronto? O confronto, nesse dia, eu me recordo muito bem, eu cheguei no batalhão, era capitão à época, comandante da companhia de patrulhamento tático, e chamei um dos meus tenentes e disse: e aí, o que é que tem de bom para hoje? Tem alguma coisa aí, alguma informação, alguma operação planejada? Ele disse: capitão, não tem nada não, mas talvez se a gente descer lá na Baixa, dê bom. Faz muito tempo que a gente não vai lá. Aí eu disse: avisa a tropa e prepare que hoje a gente vai lá. Esse lugar é tido como um daqueles que as pessoas comuns dizem: nesse lugar a polícia não sobe, nesse lugar a polícia não entra. Não, no Rio Grande do Norte não tem nenhum lugar que a polícia militar não entra. Ela entra em todo e qualquer lugar. Mas algumas localidades, por questões geográficas, eles têm mais acesso e têm mais facilidade em confrontar com a polícia. E esse é um desses locais. Pois conta aí a história da Baixa da Coruja. Então, em detalhes. Depois que a gente se preparou, reunimos o efetivo, chamamos a ROCAM, que é uma unidade parceira do batalhão de choque, e montamos a operação. Ninguém tinha nenhuma informação exatamente do que estava acontecendo ali. Porém, a gente disse que na polícia, né, existem aquelas questões de oportunidades. E a gente foi. Montamos o efetivo, nos preparamos, e quando a gente desembarcou, que lá é uma ladeira, você desce uma ladeira e chega na beira do rio. Quantos homens estavam nessa missão? Nesse dia eu acho que tinham em torno de 40 policiais, juntando choque e ROCAM. Pelo amor de Deus. E quando a gente desembarcou das viaturas, começou o confronto. Alguns elementos começaram a correr e atirar contra os policiais. Foi quando começou o confronto, os policiais reagiram
E, para nossa surpresa, o que é que a gente encontrou? A gente encontrou um arsenal. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam preparando um assalto a banco que ocorreria naquela noite, provavelmente. Tinham vários carros roubados, tinham 2 carros roubados, tinha muito armamento. Assalto com muito explosivo, isso? Assaltos com explosivo, muito explosivo, umas 3 calibre 12, coletes balísticos. Eles estavam limpando esse armamento. Fuzis tinham? Não, nesse dia nós não encontramos fuzis. Não conseguimos afirmar se eles conseguiram se evadir com algum fuzil. Mas nós não encontramos. Porém, Eles conseguiram vazar? Isso, como eu disse, pela questão geográfica, esse local eles têm acesso ao mangue. E assim que a polícia chega, eles confrontam rapidamente e se embrenham no mangue e depois saem no rio Potengi. E isso dificulta muito a captura deles. Essa história que você contou agora, ela mostra a ousadia deles, né? Porque armas pesadas eram armas de calibre 12 e pistolas, é isso? Pistolas, revólveres. Revólveres. Quer dizer, são armas... A calibre 12 é arma longa, é arma pesada, é uma arma letalíssima, né? Mata mesmo. Então, a prova de que eles estavam dispostos até a encarar a polícia na ação que eles tinham planejado, que era assaltar um banco, né? Vocês Exatamente. apuraram onde seria? Não, a gente não conseguiu descobrir exatamente onde seria, porque nesse dia específico nenhum deles foi preso. Como foi uma ação que a gente não estava esperando o que realmente ia ter lá, eles conseguiram se evadir muito rapidamente, eles estavam na beira do manguezal, teve o primeiro confronto ali breve e eles já se evadiram dentro do lamaçal e conseguiram acessar o rio. Você falou antes de começar o programa que é perto da ponte, né? Isso, bem próximo à cabeceira da ponte. É pro lado de quem vem da zona sul para ali, zona norte, ou o contrário? Ou é o lado do rio? Da zona sul para a zona norte é quando passa a ponte do lado esquerdo. Quando passa a ponte do lado esquerdo, do lado de São Gonçalo do Amarante. Esse lugar é histórico. Eu lembro que até Maurílio Pinto já desceu lá para atirar e prender bandido. Isso faz muito tempo. A nossa cabeceira da nossa ponte, da ponte de Igapó, ela é dominada por 3 comunidades onde há a instalação de facções criminosas. Quais que são? É o Mosquito, que é do lado da Zona Leste ainda, o Mosquito, daqui para lá, da Zona Leste para a Zona Norte, do lado direito, ali por trás da linha férrea. Assim que passa a ponte, que termina a ponte, do lado direito é a Beira Rio, e do lado esquerdo é a Baixa da Coruja. Todas 3 faccionadas? Todas 3 faccionadas, e já houve diversas disputas entre facções para uma dominar a outra. Então, é um palco de uma guerra que perdura há anos aqui. Exatamente. É uma coisa que não acontece, é a guerra entre eles, né? Que seria muito bom. Não, existe. Eles já estiveram em guerra e uma comunidade invadia a outra. Durante muito tempo. O que ocorre no Rio de Janeiro. É exatamente como ocorre no Rio de Janeiro. Aqui a gente também já teve esses episódios. Porém, hoje, uma dessas facções, ela praticamente dominou as áreas faccionadas em Natal. Então, não a responsável pelos incêndios, pelos ataques? A facção responsável pelos incêndios. Ela dominou praticamente Natal, então ela não tem mais a facção rival operando praticamente aqui dentro da cidade. No Rio de Janeiro, eu tenho acompanhando pelas redes sociais e pelo computador, as informações são seguras, ditas por policiais tão credenciados quanto você, de que engana-se quem pensa que a questão do tráfico, as facções do Rio de Janeiro, elas trabalham, entre aspas, né? Elas agem também em outros, elas são multifuncionais. Elas atacam com roubo de carga, atacam com assalto a banco, atacam também com contrabando. Perfeitamente. Então, isso já chegou a Natal também, essa multiplicidade de maldade? Sim. Essas facções que existem hoje aqui no Rio Grande do Norte, elas são frutos de uma facção paulista. Primeiro veio a facção paulista, se instalou aqui, e depois houve uma dissidência criando uma facção local. Porém, a escola é a escola da facção paulista. Então, eles sempre atuaram em diversos ramos criminosos, não só do tráfico, como do roubo a banco, como
o tráfico, o sequestro e por aí vai. Eu quero lhe parabenizar porque você está cumprindo uma das orientações que nós recebemos da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, de que não se deve nominar publicamente o nome, a identificação dessas facções. Por quê? Porque dá publicidade e aí eles ficam vaidosos e vão agir de novo. Conta aí outro confronto com eles aí, pesado. Como foi assim? Nessa área, sabe, Leonardo, as pessoas gostam muito de detalhe. Eu desci, o cara veio, eu tirei, houve tira, desse nível aí. Teve uma operação que foi muito interessante. O ano também de 2017, estava servindo pela segunda vez no Batalhão de Choque. Há 7 anos, tá vendo? Isso. Pela segunda vez no Batalhão de Choque. Era o auge dessa guerra entre as facções. Nós tínhamos saído do Tribunal de Contas. Isso, Tribunal de Justiça. Tínhamos saído do Tribunal de Justiça, eu tinha ido servir no Batalhão de Choque, após aquela etapa ali no Tribunal de Justiça, e tinha retornado ao Batalhão de Choque e já estava alguns meses lá. E a gente recebeu a informação de que um foragido de alta periculosidade, membro de uma facção dessas, estava em uma residência em Parnamirim. O pessoal fez o levantamento, pegou o mapa da casa e eu reuni o efetivo e a gente planejou a operação. Nesse dia foi apenas o efetivo do Batalhão de Choque e foi informado que ele estaria com a mulher e a criança em casa. O vulgo desse cara, desse foragido, era Anjo da Morte. Imagine como ele era bonzinho. Dentro das suas atribuições, dentro da facção, ele tinha duas. Ele era o paiol. O que é o paiol dentro de uma facção? É aquele que guarda todo o armamento. É o armeiro. É o armeiro do crime. Certo. E, além disso, ele era o disciplina. Ele era quem fazia cumprir os julgamentos dos decretos da facção. Então, sim, ele executava os outros bandidos que tinham sido decretados pela facção. Então, esse cara chegou a informação de onde ele estaria e nós planejamos a operação. Chegamos lá, montamos o cerco e quando invadimos a casa, ele correu e no momento que tentou pular o muro, ele atirou contra os policiais. Houve um confronto ali, ele foi alvejado e depois socorrido. Para nossa surpresa, dentro de um rack dentro da casa, num fundo falso, a gente encontrou o arsenal. Nós encontramos 2 fuzis, nós encontramos uma submetralhadora israelense Uzi, vários revólveres, pistola, muita munição e bastante droga. E o destino do senhor Anjo da Morte? É vivo ou é morto? Foi encontrar com Lúcifer. Coitadinho, meu Deus, que pena. Ele morreu. Morreu, né? Então isso aí Mas a sociedade ficou com -1 para fazer o mal. Leonardo, outra ocorrência que você participou e foi no sangue no olho também, né? Sangue no olho. Foi a Operação Lúcifer. Que operação foi essa? A Operação Lúcifer foi exatamente essa operação do foragido chamado Anjo da Morte. Foi batizada como Operação Lúcifer justamente em razão da alcunha que o marginal tinha, Anjo da Morte. Então, nós batizamos a operação de Operação Lúcifer. E quando se diz que muitas pessoas não sabem, né? Estão obrigados a saber, ele era o quê? Ele era o paiol e o... Ele era o paiol e o disciplina. O disciplina é que faz aquele julgamento dos companheiros, entre aspas, que cometem, segundo ele, falhas na facção, no proceder da facção, e aí muitas vezes são assassinados, dependendo da vontade do disciplina. O disciplina é uma espécie de juiz e carrasco ao mesmo tempo. Juiz e carrasco do crime. Foi como aconteceu com Tim Lopes. Exatamente igual. Foi os que mataram o Tim Lopes. Elias Maluco era o que esse Anjo da Morte era, só que Elias Maluco estava no Rio de Janeiro. Hoje o crime está se expandindo, ele está crescendo muito. A que você atribui, por exemplo, esse aumento do número de marginais e esse aumento, principalmente,
da infraestrutura dos marginais. Eu digo infraestrutura no sentido de veículos e no sentido de armas. Eu conheci ladrão, quando eu comecei a cobrir polícia em 88, conheci ladrão de revólver. Aquele revólver bate-bucha, entendeu? Que dava um tiro, errava 3. De faca, assaltante de faca. E faca ou tudo. Eram muito mais descuidistas, que roubavam carteira e tudo. Hoje são profissionais do crime, não é isso? Exatamente. A quem você atribui isso? A gente tem que fazer uma contextualização histórica. Isso. Onde começa a história do crime organizado no Brasil? Começa lá no Rio de Janeiro, quando o regime militar mistura presos políticos com presos comuns. Então, o que é que aconteceu? Os presos políticos ensinaram aos presos comuns, os bandidos comuns, a sua maneira de organização, enquanto entidade. E criou-se aí a Falange Vermelha, que depois veio a ser o Comando Vermelho, que foi tem a primeira... Tem até filme, né? 400 Isso. contra 1. Tem o 400 contra 1, tem o Como Dois Irmãos, que conta bem a história são um branco e um negro, e um era patrão do outro, era filho da dona do dono da casa, e depois os dois eram, o filho da empregada era do morro, então bandido comum, e o filho do dono da casa depois se tornou um preso político. E mostra ele se encontrando no presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. E aí começa toda a história do crime organizado que vai se expandindo. E começou isso na Ilha Grande, né? Na Ilha Grande, presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Então, esse know-how de organização passou para a criminalidade comum, que se organizou no que a gente conhece hoje como crime organizado e as grandes facções nacionais. E por aí foi se expandindo. Com a chegada dos anos 2000 e a segunda década dos anos 2000 e o afrouxamento das leis penais... Em que sentido? A gente começou a ter crimes que não eram afiançáveis, passaram a ser afiançáveis. Por exemplo, o porte ilegal de arma. Sim. Ali pelos idos de 2011 ou foi de 2012, houve a mudança e ele passou a ser afiançável. Então, você pode perceber o aumento do número de roubos a partir daí. Porque as pessoas, os marginais, eles começam a andar sem o medo de ser pego armado. Simplesmente vai lá, paga a fiança e sai. Antes ele ficava preso. Cidadão comum, e o cidadão comum, atirador como eu, certificado pelo Exército como eu, fiscalizado pelo Exército como eu, não posso. Então, na verdade, não é que ele possa, só que a reprimenda penal, ele já vai pagar uma fiança e vai sair. Ele está aí para burlar a lei, né? Então, entre outras ações, a gente percebe que no Brasil as questões penais elas são tratadas como não da maneira que deveriam ser. Perceba também que a última pá de cal que a gente teve na segurança pública foi a audiência de custódia. Eu queria perguntar exatamente sobre isso. A audiência de custódia aqui no Estado foi instituída em 2015. No tempo que nós estávamos no Tribunal de Justiça. Então, ela traz uma série de problemas à segurança pública. E muitas delas as pessoas não conseguem nem ter a dimensão disso. Quando eu estava no Tribunal de Justiça, eu era o secretário de comunicação da gestão Cláudio Santos e você era o chefe de inteligência do gabinete militar. E então eu ia muito ao Grande Hotel, né, que onde haviam as audiências. E eu senti os policiais, olha, os caras putos da vida. Os caras putos, eles diziam: a gente tá aqui só enxugando gelo. Tá só enxugando gelo porque a gente prende e depois o cara sai mangando da gente. Quem esteve aqui conosco no Tirando a Limpo foi uma entrevista sensacional, foi o doutor Henrique Baltazar, da Vara das Execuções Penais, e ele tem outra leitura da audiência de custódia. Ele acha que a audiência de custódia ela pune quem merece ser punido e solta quem merece ser solto. Por exemplo, bêbados, por exemplo, o cara que bate na mulher, essa coisa toda. Que não são crimes violentos. Mas ele disse que, por exemplo, quando vê a ficha do sujeito, e ele é um juiz duro, ele é um juiz, para mim, um dos mais respeitados que eu conheço na minha vida. Ele não alisa. Mas para você, a audiência de custódia veio estimular a criminalidade?
Sim, a partir do momento que você antes era preso e tinha que aguardar para ser a primeira audiência, para ser talvez posto em liberdade, no outro dia você já tem praticamente a certeza de que vai ser solto. Então, você já não tem um medo do cometimento do crime, porque você sabe que até se você for preso em flagrante, no outro dia você muito provavelmente estará solto. Teve um caso recente aqui em Natal, que a magistrada pergunta pro cara, né, se ele vai melhorar, aí ele sai e mata uma pessoa de forma brutal. Né? Recentemente, a gente teve o caso aí do cara que foi liberado na audiência de custódia, alguns dias depois ele matou um senhor esfaqueado. É esse. Então, assim, a gente percebe que a facilidade, você comete o crime e a reprimenda do Estado, ela não é adequada àquilo. E ainda tem outro fator. O outro grande fator das audiências de custódia é que ela desestimula os policiais a trabalharem. É mesmo. Coloca o policial numa situação de medo. Por quê? Porque dentro dos requisitos da audiência de custódia, além de analisar a legalidade da prisão, é analisar as condições em que a prisão foi realizada. Então, nós, oficiais da Polícia Militar, apuramos os inquéritos policiais militares, que são as transgressões, os crimes que acontecem com que os policiais de serviço praticam. Então, se o preso chegar na audiência de custódia e ele apenas dizer que foi maltratado ou foi agredido pelos policiais, muitas vezes... Sem exame de corpo de delito. Com exame de corpo de delito, dizendo que não consta nenhuma lesão. De imediato, de ofício, o juiz remete para a Polícia Militar para abrir um inquérito. Além de tudo, além de acuar o policial, que ele está sendo acusado de um crime, que na verdade ele não cometeu, ainda sobrecarrega os oficiais que temos que apurar diversos inquéritos que a gente sabe que, no final das contas, não aconteceu absolutamente nada ali, porque em vários casos eu já peguei exames de corpo de delito dizendo que o preso não tinha nenhuma lesão. E mesmo assim foi determinado que fosse apurado. O cara, a princípio, por princípio, você acreditar na palavra de um criminoso e não do policial que está ali representando o Estado... A fé do ofício do policial ela é colocada abaixo. Com todo respeito, eu acho completamente uma inversão de valores. E bandido está ali, o doutor Henrique disse que o bandido, quando está na audiência de custódia, é perguntado: você se arrependeu? Sim, mas não pelo crime, mas por estar preso, entendeu? Ele quer sair. Mas, enfim, Leonardo, voltando para a ação propriamente dita, a nossa polícia, ela é uma polícia que já foi, assim, referencial nos confrontos com marginais de outros estados. O mais famoso deles, ocorrido em Lages, né, em 2008, quando uma quadrilha fortíssima do interior de Pernambuco, eram 8 ou 12 pessoas, o BOP e a Polícia Federal mataram esses criminosos que iriam assaltar o Banco de Lages e fazer desordens na cidade, para colocar o terror. A Polícia do Rio Grande do Norte hoje está sempre pronta, tem condição de responder às provocações dos marginais? Com certeza. Bem mais do que a época. Hoje a gente tem muito mais material, muito mais equipamento e muito mais treinamento do que a essa época. Essa operação foi realmente muito exitosa. Porém, hoje em dia, a gente tem as mesmas condições ou, na verdade, bem melhores do que a essa época. Então, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, ela é extremamente capacitada para esse confronto. Eu vi que vocês estão usando armamento pesadíssimo, e eu aplaudo, tipo 762, né? Fuzil 762, que é o fuzil de guerra, fuzil 556, né? Isso. A MT-40, que é uma metralhadora... É uma metralhadora pesada. E tem outros, deve ter outras. Isso, Hoje em dia, para você ter uma ideia, quando eu entrei na polícia, lá em 2006, nem todo mundo tinha pistola para trabalhar. Muitos policiais... E era 380, né? Até tinha algumas 40 e umas poucas 380, mas a maioria era revólver. E hoje a gente já tem Glock. Para quem não conhece, não entende, a Glock, digamos assim, é a Ferrari do mundo das pistolas. Então, uma boa parte da tropa já começou a receber
pistolas Glocks para trabalhar, além dos fuzis e das submetralhadoras e carabinas que a gente tem. É uma das sensações mais desestressantes que eu tenho na vida, é poder atirar com a minha Glock. A minha Glock é, para mim, uma coisa como se fosse uma filha. Uma filha, uma amiga, e legalizada, viu? Tudo legalizado. Ninguém venha tirar onda aqui não, que não tem nada errado não. É uma coisa, é uma pistola realmente fantástica. E assim, outras ocorrências outros confrontos. Qual foi o confronto que você teve mais medo de morrer? O confronto que eu tive mais medo de morrer, na verdade, não vou dizer que foi medo de morrer, foi o primeiro confronto que eu disse, hoje eu não posso morrer de jeito nenhum. Foi o primeiro confronto que eu participei depois de saber que ia ser pai. É mesmo, cara? Depois que eu soube que ia ser pai, eu me envolvi num confronto. À época, um marginal muito conhecido aqui na cidade, ali na área oeste. Uma equipe do batalhão de choque, junto com uma equipe do 9º batalhão, foi tentar realizar uma prisão lá que tinha uma informação. Chegou lá, houve um primeiro confronto, 2 policiais foram atingidos. 2 policiais baleados? 2 policiais do 9º batalhão foram atingidos e o pessoal pediu o apoio do oficial do choque. Então, fui para lá com o restante da tropa. Assim que eu cheguei, esse local era um assentamento sem terra, de um movimento social, não recordo exatamente. Mas que esconde bandidos, é isso? Não, a gente não sabia exatamente, mas eles estavam lá nessa área. Quando a gente chegou, quando a minha equipe chegou, a minha viatura chegou, se iniciou um intenso confronto, muitos disparos. Eles eram quantos? Eles eram pelo menos 4. Só que era numa área, esse assentamento ele dava acesso a uma área de morro e de mato. Então era muito complicado e a gente chegou já finalzinho da tarde escurecendo. Quando as viaturas do choque entraram, começaram os disparos, a gente desembarcou e ficou tentando entender de onde vinham os disparos, porque a gente não conseguia ver, nem saber de onde estavam vindo. E o meu telefone, que eu era oficial do choque, todo mundo me ligando, e eu desligando. E o fogo cantando e o telefone tocando, eu desligando. Até que ligou o capitão, que era o meu comandante direto na época. Falei, Renato, você tá onde? Eu estou no confronto aí, escuta aí, deixei ele escutando o confronto na ligação e continuei fazendo o que tinha que fazer. Então foi, na verdade, não foi eu disse, hoje o dia que o confronto que eu tive mais medo de morrer, foi o dia que eu disse, eu não posso morrer de jeito nenhum aqui. Você teme ser surpreendido por alguma dessas facções? Você já recebeu, a mesma pergunta eu vou fazer outra, você já recebeu ameaças desses bandidos? Não, nunca fui ameaçado, não. Nunca? Nunca. Nunca. E onde é que estão concentrados? Quais são os locais, os pontos nevrálgicos da insegurança e do domínio do crime na cidade? Onde é mais difícil para a polícia entrar e confrontar? Na verdade, difícil de entrar não tem nenhum lugar em Natal. Todos os locais a polícia entra e quando chega, domina. Mas existem algumas localidades que, em razão da geografia e de outras questões, essas facções estão instaladas há alguns anos e comandam o seu império criminoso a partir daí. A gente tem o caso clássico de Mãe Luísa. Mãe Luísa é um caso clássico. Mãe Luísa é um caso clássico. O Paço da Pátria, a Vila de Ponta Negra e, hoje, Felipe Camarão. A Vila de Ponta Negra, até uma década, 2 atrás, era um lugar delicioso para você frequentar, com barzinhos exóticos, música ao vivo e tal. Isso acabou? Acabou. Hoje em dia, a vila ela é dominada pelos seus moradores, historicamente da sua vila de pescadores, e alguns estrangeiros, pessoas que vieram morar em Natal, também aqui brasileiros que vieram morar em Natal e se apaixonaram por Ponta Negra e pela vila, e infelizmente a gente tem uma facção criminosa instalada lá também. E essas pessoas, elas obedecem às facções criminosas? O morador? Porque existe essa relação do morador a relação direta do morador com os bandidos.
Então o morador é obrigado a obedecer, né? É uma relação de medo. É uma relação Em de alguns medo. casos chega toque de recolher, chega tudo Não, o isso. toque de recolher a gente nunca ouviu Mas falar. no Rio, eu tô falando no Rio. Aqui ainda não. Aqui não acontece. Mas diante de tudo que a gente tá vendo aí, o cara que mata, como aquele cara que matou a mulher de 62 anos, sai rindo, dizendo que foi simples, que foi... Eu não vejo recuperação para aquele cara. Eu acho que ele não merece ficar no presídio a gente pagando, não. Eu acho que ele tem que... É porque não tem a pena capital no Brasil, mas eu acho que aquele cara mereceria. A gente percebe o quê? A gente percebe uma banalização do crime. E além da banalização, a romantização. Gerada pela impunidade. Gerada pela impunidade. A impunidade, ela banaliza o crime, porque a Suíça não é o país que é, as pessoas não cometem crime na Suíça porque elas são melhores geneticamente do que o brasileiro, porque lá eles têm medo de cometer o crime, serem presos e cumprirem a pena. No Brasil, além da dificuldade de você ser preso, ainda existe a dificuldade de você cumprir a pena. Quando você cumpre a pena, você ainda progride de regime muito rápido. Você imagine um homicídio. Doutor Henrique tocou nisso. Você imagine um homicídio. Um homicídio, se o cara for condenado a 12 anos, depois de todo o trâmite, porque o julgamento do homicídio ele é duplo. Primeiro você passa por um julgamento para ser pronunciado. Ser pronunciado significa o quê? Que você vai ser sentenciado a passar por um tribunal do júri. Para depois você ir para o tribunal do júri. E depois disso, se você for condenado e não recorrer e começar a cumprir a pena de 12 anos, imagine que com o sexto você vai progredir de regime. Então, com 2 anos, você já sai do fechado para o semi-aberto com a tornozeleira eletrônica. E vocês têm algum número ou alguma tendência, sei lá, de presos que arrancam tornozeleiras e você... Estatisticamente a gente não tem isso tabulado, mas é muito comum a gente prender infratores tornozelados, continuam assaltando, continuam traficando, ou que romperam as tornozeleiras. É muito comum a gente fazer isso. Houve, assim... Eu estou vendo aqui entre os casos que você enumerou, uma ocorrência com baixa em Macaíba. O que foi isso? Essa foi uma ocorrência na Baixa em Macaíba. A Baixa era uma região, Macaíba, aqui na região metropolitana. Perigosa também. Muito perigosa. E eu servi em Macaíba no ano de 2018 e uma certa feita, alguns indivíduos de uma facção. Macaíba tem uma situação peculiar. Enquanto Natal uma facção dominou, em Macaíba as duas facções coexistem, se degladiando dentro da cidade. E uma dessas facções tentou matar alguns policiais que estavam de folga, que moravam na localidade. Um deles reagiu e conseguiu alvejar 2 que caíram ao solo já, e outros foram baleados e fugiram no carro. Os 2 caíram ao solo? Os 2 caíram ao solo, ficaram prontos ali, morreram ali. A funerária levou? A funerária levou. E isso a gente estava na cidade, nos reunimos e fomos tentar dar uma resposta. A gente montou as equipes e a gente foi justamente nessa Baixa, que era de onde a gente acreditava que tinha vindo o ataque. A gente pegou por uma estrada carroçável para chegar lá e no meio do caminho a gente começou a escutar os disparos. E a gente, ainda dentro do mato, sem ver de onde estava vindo, até que eu de repente comecei a ver os disparos no meu pé. No seu pé? Isso, os tiros pegando do lado do meu pé. A patrulha se locomovendo e os disparos pegando no nosso pé, a gente procurando cadê, onde é, até que alguns deles passaram correndo na nossa frente, a gente conseguiu confrontar, eles correram pro mato, abandonando o material, deixaram o colete, uma arma, mas esse dia eu vi o tiro pegando no meu pé. Você viu o ricochete do meu lado. A bala literalmente cantando no seu, exatamente. perto do seu corpo, né? Houve um marginal aqui chamado Coloral, não é isso? Isso. Que impôs o medo na cidade e tal. Você também lidou com essa celebridade? Essa ocorrência que eu disse aqui do assentamento foi justamente ele. Foi ele lá que baleou os policiais nesse dia.
Foi para tentar capturar esses policiais, os O que é policiais... feito dele? Ele foi preso em Pernambuco depois e depois não tive mais notícia dele. Um amigo meu, que é delegado de Polícia Civil, não vou identificar porque ele não vou expor o nome dele, ele disse o seguinte, que a única classe que não dá overbook na Previdência, na Previdência é bandido. Porque bandido não tem vida longa. Você não vê bandido velho. Ele vai e morre cedo, né? Mas até morrer dá muito trabalho. Dá. E muitas vezes matam muita gente, né? E matam muita gente. E o que me chama muita atenção, eu estou com um dado aqui que não está atualizado. Esse dado é de 2021. Diz que de acordo com os dados da COINE, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, de 2017 a 2021, foram 781 mortes registradas entre forças de segurança, como Polícia Militar, Civil, Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal. Isso não é muito, não, para o Rio Grande do Norte? Esse dado é só do Rio Grande do Norte, com as forças policiais no Rio Grande do Norte? É o que tá aqui. Realmente eu desconheço esse dado, não tenho. Esse dado, vamos desconsiderar, porque não tem a segurança de ser do Rio Grande do Norte. Mas mesmo assim, tem morrido muito policial aqui. Tem morrido muito PM, tem morrido na covardia, alguns até eram meus amigos. E isso o senhor acha que decorre, Major, da glamorização dos marginais e da paparicação dos marginais pelo governo do Estado, que entre eles e a polícia prefere, pelos últimos acontecimentos, prefere se calar, não usa de uma atitude enérgica, como já foi feito, por exemplo, eu lembro que no governo Geraldo Mello, o vagabundo não saía de casa. Se saísse de casa à noite, amigo velho, era bom pastor geral. Então, o que é que leva os policiais militares hoje a morrer tanto no Rio Grande do Norte? O que vitimiza o policial, muitas vezes, é a rotina. A gente tem a crença de que coisas ruins não vão acontecer conosco. Isso não só do policial, isso para todo ser humano. E acontecem. Então, quando a gente entra numa rotina, a gente começa a deixar de lado alguns aspectos de segurança. Segurança, de atenção. De atenção e por aí vai. Infelizmente, recentemente, a gente perdeu 3 policiais no mesmo bairro. Felipe Camarão? Em Felipe Camarão. Mortos por facção. Eles queriam expulsar os policiais, era de lá e eles não saíram? 2 deles eu sabia que tinham determinado que se mudassem do bairro, e o último foi receber o valor de um aluguel de uma casa que ele tinha e quando chegou para receber, os marginais já estavam esperando ele na residência, o emboscaram e o mataram. E os marginais, eles continuam soltos? Alguns já embarcaram por além e outros foram presos. A polícia foi para cima, eles reagiram. E acontece isso, né? Tem aquela história que tem que ser assim, bandido tem que ter 2 caminhos. Ou a cadeia ou o cemitério, não tem outra coisa não. Bandido que atira para matar, leva tiro para morrer. É assim. E aí, conta aí uma situação em que isso aconteceu. Fora essa que você contou aí, que você já é veterano. Ainda em Macaíba, chegou um dia o comandante do batalhão e chegou para mim e fez: Lenarte, amanhã a gente vai fazer uma operação para cumprir uns mandados de prisão. Eu digo, tá bom. Ele mostrou para mim o croquis da área. O croquis, para quem não conhece, é o mapa. E era uma área de um conjunto habitacional e por trás tinha uma área de mata, um descampado, onde a gente provavelmente se posicionaria. E todas as equipes deveriam ficar lá atrás porque o alvo principal era um indivíduo que tinha matado um policial dentro de uma barbearia na Zona Norte. Foi um caso bem emblemático.
Ele sabia que o policial estava lá cortando o cabelo, chegou e executou o policial. E a investigação descobriu que ele estava nesse local em Macaíba e ia ser cumprido o mandado de prisão dele. Era uma operação da PM com a Polícia Civil. Então a gente se posicionou na retaguarda da casa, por onde provavelmente seria a rota de fuga dele. E quando as equipes bateram na frente da casa, ele pulou pelo muro atrás, justamente onde estavam nossas equipes. Ele pulou com uma espingarda calibre 12, quando visualizou os policiais, começou a disparar. Imediatamente a equipe começou a fazer fogo. E sentou o dedo até que cessasse o confronto, até que ele parasse de atirar. Quando terminou o confronto, ele estava alvejado, acho que com 3 ou 4 disparos, foi socorrido, mas não resistiu. Socorrido, né? Mas vocês, com a maior boa vontade, socorreram e tal. Isso, rapidamente socorrido ao hospital de Macaíba, mas chegou com vida ainda, porém morreu na mesa de cirurgia. Então, acontece muito isso, né? Das pessoas não resistirem ao ferimento. O armamento que a polícia militar utiliza hoje em dia, e as munições, né, a .40, ela é muito impactante, então ela provoca sérias hemorragias. E os disparos de fuzil, eles também transfixam bastante, então muitas vezes eles morrem pela hemorragia dos disparos. Você falou aí que Felipe Camarão está preocupando bastante. Felipe Camarão já morreu muita gente. Eu me lembro que morreu um policial civil que foi entrar na boca de fumo Luciano. de moto e levou bala e morreu. Coitado. Eu lembro dessa ocorrência. E por que Felipe Camarão não chega e acaba com isso? A gente não tem políticas públicas voltadas para isso. Meu trabalho de conclusão do curso de aperfeiçoamento de oficiais é justamente sobre isso. Eu pego as manchas criminais, que é a estatística do crime, onde existem os homicídios, são sempre os mesmos bairros, historicamente, em Natal. E não existem políticas públicas para dissuadir a violência nesses ambientes. Historicamente, são sempre os mesmos bairros, está lá comprovado estatisticamente. Faltam políticas públicas, mas em que ponto? De diversos aspectos. Numa criação numa cultura de não violência, de um acesso à educação e a emprego melhor, óbvio, para que as crianças e os jovens não sejam cooptados pelo crime, pela facilidade do crime, além de políticas severas do ponto de vista penal e da repressão. Sei. Eu acho assim, num bairro que 3 policiais são assassinados, a forma de atuar, a forma de cada caso é um caso, a forma de agir tem que ser absolutamente enérgica. Ela tem que ser pra torar, entendeu? Pra torar mesmo, porque quem não tiver nada com isso, fica em casa, não vá para o meio deles e deixa a polícia entrar e fazer o que tem que fazer. Exatamente. A coisa funciona dessa maneira. Quando se mata um policial, você está afrontando o Estado democrático. Então, a resposta tem que ser enérgica, firme e imediata. Major, quando se mata o policial, se tira do cidadão comum como eu a proteção que a gente tem. O policial é o último recurso que nós temos, sabe? Eu respeito muito os policiais. Agora tem um detalhe. Eu tenho asco de bandido, mas tenho mais asco de policial bandido, porque ele está usando o Estado para fazer o que não presta. Recentemente, houve um caso, acho que no seu batalhão, no 5º Batalhão, em que 2 ou 3 policiais foram presos. Até que ponto você pode falar sobre isso? Sobre esse caso específico, eu não tenho propriedade para falar, porque a apuração, a investigação foi feita pela Polícia Civil. A gente simplesmente recebeu a informação no dia do cumprimento de mandados que eles iam ser presos e foi feita a prisão deles. Mas a gente não teve acesso a essa investigação. Então, não tem elementos nenhum
para tratar sobre esse assunto. Outra pergunta. Há uma realidade nacional, e aqui mesmo no Tirando a Limpo, o doutor Henrique Baltazar disse que as facções criminosas estão pagando cursinhos para que jovens façam concurso de promotor e juiz, e da mesma forma deve haver com relação à polícia militar. Como é que vai ficar quando o bandido entrar na polícia militar para proteger a facção? É complicado, a gente tem, isso aí é um fato, como crime organizado, eles vão tentar se infiltrar em todas as esferas do poder, do judiciário, o Ministério Público, na própria polícia. Então, a gente tem que ter uma investigação social muito aprofundada para impedir que esses marginais eles ingressem nas nossas fileiras. Hoje em dia é muito mais difícil do que era antigamente, em razão do recrutamento que hoje é muito mais severo dentro da polícia militar. Então, dificulta muito o acesso desse pessoal, mas mesmo assim é possível deles se infiltrarem. As pessoas você já se deparou com pessoas que são ligadas ao crime? Pessoas que são flagradas atuando junto a facções e a contrabando? Diz que há um contrabando aqui, uma equipe que faz contrabando aqui que é muito forte e que contaria com pessoas ligadas à lei. Eu não sei se policiais, eu não sei. E ele é atuante, muito forte e temido, principalmente, nas altas esferas. Você tem conhecimento disso? Não exatamente. Faz muito tempo que eu saí da atividade de inteligência, então eu sei muito pouca coisa do que acontece de fora das unidades em que eu sirvo, mas a gente sabe que a corrupção ela é uma tônica no Brasil. A sociedade brasileira ela é permeada pela corrupção e as forças policiais não são diferentes da sociedade, ela é apenas um reflexo. É na política e na polícia onde existem as maiores oportunidades de se corromper. Então a gente só sabe se o homem é corrupto quando ele recebe a primeira oportunidade. E na polícia todo dia se tem essas oportunidades. Como é? Na polícia todo dia se tem a oportunidade de se corromper. Já tentaram de subornar? Já. Que maneira? Eu me lembro, eu era aspirante, estava servindo em Extremóis, foi o primeiro lugar que eu servi, no pelotão de Extremóis. E existia o esposo de uma vereadora da cidade. E, como diz o matuto, era metido a cavalo do cão. Era babão de polícia, aí queria andar armado, dar no povo, dar tiro pra cima. Eita. E uma certa feita, eu tava lá patrulhando durante a noite, e eu vi em uma atitude suspeita. Fui realizar a abordagem e ele não gostou. Foi mesmo? Foi, não, sou fulano. Eu disse, eu não quero saber. Bota a mão na cabeça e vira de costas. Foi revistado, não tinha absolutamente nada. Saiu falando umas besteiras depois, dizendo que ia me tirar da cidade e tal, e eu não me preocupei com isso. Depois, em um evento da cidade, ele veio falar comigo que fez aspirante, vamos deixar aquilo pra lá, depois eu entendi, é o trabalho, vamos pra uma festa ali, tem umas meninas. Eu disse, não, rapaz, eu tô vindo uma operação, tô cansado. Se aproximar. Já querendo se aproximar. Eu muito novo ainda, muito recruta na polícia, mas eu já tinha entendido a malícia das coisas. Do malandro. E disse, não dá certo, eu tô cansado, tô tranquilo. Na outra semana teve uma festa grande na cidade. Extremóis? Em Extremóis. Quando a gente ia passando na frente do clube, porque a festa era dentro de um clube, escutei os disparos. Paz. Aí para a viatura, vem, junta a equipe, vamos ver o que está acontecendo. Aquela correria, o povo saindo correndo dentro da festa. Aí alguém chega para mim e fez, aspirante, foi fulano, marido da vereadora, que tentou matar um segurança. Tá lá dentro e tá querendo pular para se evadir. Eu entrei com a equipe, imediatamente consegui detê-lo. E o prendi nesse dia. E mostrei para ele que quem mandava na cidade era a polícia, não era ele não. No meio do caminho de Extremóis até a delegacia de plantão na época, ele fez, aspirante, vamos conversar, vamos se ajeitar. Eu disse, meu amigo, eu não tenho conversa com bandido não. Você vai pra cadeia e pronto. E o comportamento da equipe?
Seguro, né? Seguro, tranquilo, eram excelentes policiais. E houve coisa mais o numerário, com numerário maior para você também? Com numerário não, porque eu nunca cheguei sempre demonstrei que não participava Não, desse não, tipo de... eu digo assim, com volume maior, com mais dinheiro. Houve tentativa com mais dinheiro? Não. Com dinheiro não. Nunca. Vamos conversar, ia ser o momento que ia se falar em dinheiro. Mas como eu cortei logo, ele não colocou quanto seria a quantia. Muito bem. Eu queria que que o Major dissesse para mim quais os lugares mais perigosos e se lugares ditos como calmos, como Tirol e Petrópolis, eles estão seguros ou os traficantes, os faccionados que descem de Mãe Luísa podem dominar também aquela área. Olha só, a gente viveu em Natal, de alguns anos para cá, uma melhoria na infraestrutura da polícia e esses crimes eles têm diminuído drasticamente. Isso aí são números. A gente tem uma redução dos roubos e a gente tem uma redução dos homicídios. A gente ainda tem algumas áreas críticas aqui na cidade que são dominadas, onde estão instaladas essas facções. Mas dizer que um lugar é seguro ou perigoso é um tanto quanto complicado, porque isso aí a gente vai criar algumas questões de percepção, não exatamente dos números. Mas em termos qual é a geografia das facções? A geografia das facções na Zona Sul, a gente tem a Vila de Ponta Negra. A Vila de Ponta Negra existe uma facção criminosa instalada lá. Certo. Na Zona Leste, a gente tem Mãe Luísa, temos Rocas, Passo da Pátria. Basicamente, isso aí e também uma parte ali do Alecrim. Também no Alecrim? A Guarita. Sim. A Guarita ainda faz parte do Alecrim. Até o Mosquito, que ali já não sei se ainda é Quintas ou já é Alecrim. Aquela parte do Mosquito. E na Zona Norte... Ali é Quintas. Isso. Na Zona Norte a gente tem a própria Baixa, a Beira Rio e alguns outros pontos lá mais espalhados, o Alto da Torre e alguns locais onde existem essas facções. Se a polícia, eu não deveria estar fazendo essa pergunta ao senhor, mas os seus superiores, eles não atendem aos meus convites, né? Que são as pessoas do governo, não sei por quê. Tudo bem, problema deles. Vem quem quer. Mas se é sabido, se é conhecida a geografia das facções, por que não se acaba com elas? É uma pergunta bem mais complexa. Entenda que existem diversas operações e ações policiais nesses locais. Tanto é que está aí a estatística de prisões, de apreensões, de confrontos. Só que não é tão simples. Tem que haver um trabalho muito maior. Porque a gente prende no outro, imediatamente ele já é substituído, já tem alguém para entrar no lugar dele. Tem a hierarquia do crime. Tem a hierarquia do crime. Existe a cultura do banditismo em algumas regiões. Então, o sonho do menino não é ser polícia, é ser o dono da boca. Tem um depoimento que diz o seguinte, no Rio de Janeiro, que diz o seguinte: o menino que é o rapaz que trabalha como ascensorista, que trabalha como porteiro e tal, as meninas não querem não, mas se ela viu o cara sem camisa, com cordão de ouro, sei lá, falsificado, e empunhando um fuzil, elas querem. É a representação do poder. Então, é comum que nessas áreas exista essa romantização do crime, justamente por isso. O menino querer ser o bandido, né? Querer Exatamente. O sucessor. Então, veja que é um conjunto de políticas públicas como um todo que devem ser tomadas para que a gente controle, porque deixar de existir a criminalidade, ela jamais vai deixar de existir, mas que a gente consiga controlá-la e deixar dentro de índices aceitáveis. Houve algum momento em que alguma facção, em função do trabalho policial, ela determinou o fechamento de comércio, como ocorre nas favelas do Rio?
Aconteceu aqui no último salve, eles tentaram fazer uma espécie de toque de recolher no comércio, de fechamento do comércio, com trotes e com ameaças. Alguns estabelecimentos, por precaução, fecharam, porém, a Polícia Militar e as forças de segurança garantiram o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais da cidade. Houve estrutura, né? Para contê-los. E me diga uma coisa, o que é que o senhor projeta para o Rio Grande do Norte, em si, com relação a crime organizado? Tem o advento do novo cangaço, né? Que foi criado por um norte-rio-grandense, Valdetário Benevides Carneiro, morreu em 2003, num confronto com a polícia, num sítio em Lucrécia, no Alto Oeste, né? Contam que muita gente correu com medo de Valdetário nessa noite, mas teve homem lá para ele e ele morreu. Tem o novo cangaço, tem esses ataques a policiais, né? Isso o senhor acha que vai aumentar, vai estagnar ou vai diminuir? Eu acredito que a gente está vindo numa curva descendente. O que é que aconteceu? Ali nos idos de 2015 a 2017 existiu uma guerra entre duas grandes facções nacionais. Eles tomaram o tráfico no Paraguai, a produção e o tráfico no Paraguai, se aliaram para isso, no ano acho que 2014 para 2015, até quando mataram aquele traficante famoso, Rafate, em Pedro Juan Cabaleiro. O Careca, né? Que foi morto por uma ponto .50. Isso, com uma ponto .50, num carro blindado. Então, pegaram uma ponto .40 e eliminaram com uma ponto .50 para atirar contra o carro dele, que ele também tinha uma ponto .50 no carro, então ele foi eliminado. E a partir daí, depois que eles tomaram esse ponto de tráfico, eles começaram a disputar os espaços no Brasil. Sim. Então, a gente viu uma guerra de facções do ponto de vista nacional, nos anos 2015, 16 e 17 até 18. Então, a gente vem numa curva descendente disso aí, dessa guerra. Meio que hoje há uma estabilidade dos territórios e das rotas e do domínio dessas facções. E o Estado sabendo de tudo, onde fica cada um. Eu não estou querendo lhe botar em saia justa, estou apenas dizendo que se você está dizendo onde são os locais, a Polícia Militar ou a Polícia Civil deve saber. O que eu acho revoltante de não tomarem providência, né? Renato, assim, o que é perder um amigo policial para o crime? É muito triste. É muito triste. Você já perdeu algum? Vários. Conte aí uma história de alguém seu, muito ligado a você e tal. Recentemente, né, o último policial, o Sargento Vitor, ele é meu contemporâneo na época Cefet, hoje FRN, na sua época Escola Técnica. Era meu tempo, estudei lá. Foi meu contemporâneo de escola. Serviu na Rocan enquanto eu servia no batalhão de choque, foi meu aluno em um curso. E de repente você vê no WhatsApp a foto do seu companheiro que foi morto covardemente da maneira que ele foi. Como foi? Foi o que foi receber o aluguel em Felipe Camarão. E os bandidos já estavam de tocaia na casa. Quando ele entrou para receber o valor, atiraram contra ele sem dar nenhuma chance de reação. Ele foi alvejado com diversos disparos na residência que era dele. Sei. Mas para você, assim, nunca houve situações que chegasse a tanto, né? Você nunca chegou a socorrer, chegou já a socorrer um policial ferido, sangrando numa ocorrência? Não, já participei de vários confrontos, mas felizmente, todos que eu participei, em nenhum deles eu tive a infelicidade de ter que socorrer algum companheiro. Eu sei. Mas o crime organizado, você sabe o seguinte, eles aparecem, os integrantes do crime organizado que aparecem são pessoas de bermuda, pessoas geralmente humildes e tal. Mas o crime organizado não se sustenta por eles. Existe crime organizado
nas esferas mais altas da sociedade, não existe? Com certeza, com certeza. Como eu falei anteriormente, o crime organizado, ele coloca seus tentáculos em todos os lugares. Ele tenta se infiltrar em todo o poder. Então, é comum se saber que existem políticos, envolvimento de policiais, advogados presos, advogados envolvidos com a criminalidade diretamente. Né? Pois, Leonardo, estamos quase chegando ao fim, mas eu queria aqui que você... Isso é muito importante para você que está assistindo. Como sua experiência, eu queria saber o que é que você diz às pessoas para que elas saiam de casa. Como é que a pessoa deve sair de casa e pelo menos instruída a evitar um ataque de criminoso, seja para matar, seja para assaltar, principalmente carro, casa e celular. Olha só, hoje em dia a gente já está com alguns anos aí na atividade policial e a gente estuda bastante isso. Muitas vezes o comportamento da vítima não é que é culpa dela, mas é que o comportamento da vítima a coloca em situações de risco. Como, por exemplo, um dos momentos mais críticos é o momento de você entrar e sair da sua residência. Então, sempre olhe para o lado de fora, ver se tem algum veículo suspeito. Se você está chegando, se tem algum outro veículo na rua, dê uma volta e ligue para o 190 e acione a polícia militar. Então, são atitudes que fazem com que você não se coloque em situações de risco. Não está na rua andando com o celular na mão de maneira desatenta e por aí vai. São diversos fatores que implementam bastante a nossa segurança. Alguns pequenos cuidados fazem com que a gente não seja vítima desse pessoal aí. Agora, para encerrar nosso programa, com a sua valorosa participação, se vagabundo vier para cima de Leonardo, o que acontece? Se vier com tiro, vai levar tiro. É mesmo? Se vier com tiro, vai levar tiro. Exatamente. É assim que tem que ser. Então, eu agradeço a sua presença, muito importante. Você deu aí informações privilegiadas, mostrou seu ponto de vista, mostrou a realidade do dia a dia. E só faltou uma perguntinha. Uma perguntinha que eu achei vital, que eu acho vital. Você tem medo de morrer quando acorda? Não. Até porque a gente sabe que um dia vai. Então, um dia, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Mas o medo, a gente não tem. E você guarda suas precauções quando está na rua, né? Claro. Minhas precauções, eu ando atento na rua, eu não ando em todo tipo de ambiente, eu não bebo em locais públicos, eu não sento de costas para uma entrada num estabelecimento, eu não entro numa farmácia sem escanear ela antes. Então, tenho todas as minhas precauções de segurança para que eu possa estar seguro e andar normalmente na minha cidade. Ô Leonardo, uma pergunta que vai ou ao encontro, que é se somar, ou ao de encontro, que é se chocar, com o que a publicidade oficial do governo do estado, você não tem nada com isso, diz que o Rio Grande do Norte é um estado mais seguro. O Rio Grande do Norte é o estado mais seguro? A gente percebeu nos últimos anos um declínio das ações criminosas do ponto de vista estatístico. Agora, sensação de segurança é algo muito pessoal. Você pode se sentir seguro ou não. Porém, os números mostram que nos últimos anos, houve um declínio das ações criminosas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Pois, Leonardo, muito obrigado. Foi muito importante a sua presença no nosso 10º programa. Eu quero aqui dedicar esse 10º programa a duas pessoas que me dão muita força. Com elas eu aprendo muito. Eu tenho 35 anos de trabalho, mas eu aprendo muito com essas pessoas desde que começou o primeiro podcast. Essas duas pessoas chamam-se Sivonei e André. É aos dois que eu dedico o Tirando a Limpo ter chegado à 10ª edição, que muitos acreditavam, muitos torciam para que não passasse da primeira. Mas eu cheguei à 10ª
e vou chegar a mais. Mas muito obrigado, Sivonei. Muito obrigado, André, pelas lições que vocês me dão aqui dentro desse estúdio, porque eu realmente não sou especialista nisso, mas com vocês eu me sinto seguro de que o trabalho vai ser bom. Um abraço a todos e até a próxima edição.